Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai ver o funcionamento da transmissão de energia elétrica no Brasil quando se usa as usinas hidrelétricas. Então você tem a geração a partir de energia mecânica até chegar na sua residência em forma de energia elétrica. Então essas transformações de energia a gente vai tentar ver e fazer um resumo dessa geração de energia através de reservatórios de água e a queda dessa água girando grandes turbinas que fazem funcionar os geradores. Então vamos começar com a estrutura aqui. A gente tem aqui uma grande represa. O lago ou o rio represado, que caracteriza essa represa, né, ela interrompe o curso normal do rio. Então você tem um reservatório, que a gente vai chamar de represa, e esse reservatório de água ele vai acumular o que a gente vai chamar de energia potencial gravitacional, e posteriormente essa água, né, ela vai escoar e ela vai como se caísse, né, devido à gravidade. Então você tem um grande acúmulo de energia potencial gravitacional. Você tem uma comporta que pode ser aberta ou fechada, a barragem em si, né, que mantém esse reservatório de água. Então você tem água sob pressão. Água sob pressão aqui. Então, se a gente for relembrar como se escreve a energia potencial gravitacional lá no primeiro ano, quando a gente estuda energias, né, energias mecânicas, então a gente tem aqui a energia potencial gravitacional, vou colocar só a fórmula, devido à gravidade. Energia potencial é a massa do corpo, gravidade vezes a altura. Então você tem um reservatório que acumula essa quantidade de água, que está a uma certa altura de uma tubulação, isso em dimensões muito grandes, né? Aí depois, quando você abre a comporta dessa barragem, então essa água ela passa a cair, né? E toda essa energia potencial ela vai empurrar, né, com toda essa força, empurrar uma turbina que começa a girar. Então aqui você tem, por exemplo, energia cinética na turbina. Então a turbina, ao girar, devido à força da água que empurra toda essa estrutura, ela começa a adquirir energia cinética. Você tem outra energia mecânica chamada energia cinética, que é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Portanto, você já tem aqui uma transformação de energia mecânica, energia potencial gravitacional e energia cinética nas turbinas. Então, essa grande turbina que começa a girar, o eixo dela está ligado a um gerador. Então, você tem um gerador. E o que seria um gerador? O gerador é um dispositivo elétrico que transforma qualquer tipo de energia, uma determinada modalidade de energia, em energia elétrica. Então, esse gerador tem essa capacidade de transformar um determinado tipo de energia, por exemplo, energia cinética, em eletricidade, energia elétrica. Então, isso é a função do gerador. E a gente pode ter uma noção das tensões geradas nesse gerador de uma grande hidrelétrica. Então, hidrelétrica, que gera tensões da ordem, né, do gerador de uma grande usina, tensões da ordem de 10.000 volts. A gente pode escrever isso aqui como sendo 10 kV por 10 kV, que o K significa 10 ATC. Então você tem 10.000 volts sendo gerado de energia elétrica. Essa energia, a partir do gerador da usina hidrelétrica, é transmitida através de linhas de cabos condutores, né, até a primeira subestação. Essa primeira subestação é chamada de subestação transformadora, e ela vai elevar a tensão de 10 kV, 10.000 volts, para uma tensão bem maior de 300.000 volts, ou seja, 300 kV. Então, essa primeira subestação transformadora utiliza transformadores de tensão, ou seja, vão elevar a tensão, porque o transformador, você tem aqui o Nikola Tesla,
entre 1856 a 1943. E o transformador, ele usa a corrente alternada, então a geração de energia elétrica é a partir de voltagens alternadas. Então você tem uma voltagem alternada sendo gerada e uma corrente alternada. E o transformador ele funciona especificamente com corrente alternada. Então essa corrente alternada que entra na primeira subestação, ela causa um fluxo, esse fluxo de tensão variante, que varia, e esse fluxo ele se propaga pela estrutura, pelo núcleo desse transformador e chega no secundário. Então ele vai do primário para o secundário, que é chamado assim, essas extremidades. Então vai até o secundário. No secundário, esse fluxo de tensão alternada, ele gera uma corrente induzida, ou seja, uma força eletromotriz, uma FEM, que faz com que a gente tenha aí uma mudança de voltagem, né? A gente pode, num transformador, tanto elevar a voltagem como diminuir esse valor de voltagem, ok? Mas funciona em corrente alternada, esse dispositivo. Você tem aqui na primeira subestação esses transformadores. Muito bem, e outra coisa importante é que num transformador, né, as tensões elas são proporcionais à quantidade de espiras desse transformador. Então você tem no primário e no secundário uma quantidade de espiras, de fios enrolados, que podem elevar ou abaixar essa tensão. Tudo bem? Então temos aqui da hidrelétrica em 10.000 volts, você tem para a primeira subestação uma elevação dessa tensão elétrica a 300.000 volts, ok? Depois você tem as linhas de transmissão, você tem as torres de alta tensão, que aqui você está considerando valores de tensão que a gente chama de alta tensão. As torres de transmissão, elas vão fazer toda essa energia se propagar em alta tensão. Porque em alta tensão você tem menos perdas devido ao efeito Joule. Você tem uma alta resistência, por exemplo, porque os fios são muito longos. Você tem uma resistência muito grande. Então você tem que colocar em alta tensão para transmitir com menos perdas de energia. Então as linhas de transmissão transmitem toda essa energia. Quando chega um pouco mais próximo das grandes cidades, você tem a segunda subestação transformadora. Ok, então na segunda subestação transformadora, ela vai abaixar essa tensão, né, que estava em alta tensão, vai abaixar para uma tensão média de 13.800 volts, e você vai usar novamente transformadores para fazer abaixar essa tensão. Então, só mais um detalhe sobre transformadores, que eles podem elevar ou diminuir a tensão. Tanto no primário e no secundário do transformador, se a gente for falar em termos de potência elétrica, a potência no primário e no secundário são as mesmas, ou seja, a potência não se altera, você apenas modifica as tensões que você aumenta ou diminui essas tensões, mas a potência elétrica continua sendo constante no primário e no secundário. Ok, então chegando próximo às grandes cidades, você tem a segunda subestação, que vai abaixar a tensão novamente para 13.800 volts. Então você tem 13.800 volts. Essa tensão, a partir das linhas de transmissão, na segunda subestação, ela pode ser utilizada, por exemplo, pelas grandes indústrias, que vão usar uma tensão bem maior que as residências, né, que a cidade. Mas as grandes indústrias utilizam essa tensão, pois dependendo do tipo de indústria, você tem valores de tensão bem elevados para fazer funcionar as máquinas. E na segunda subestação, você chega na rede elétrica do município, né, na rede das cidades, e aí você tem transformadores nos bairros, e esses transformadores nos bairros vão também modificar os valores de tensão e diminuir mais ainda a tensão para valores que queremos chamar de baixa tensão, que é entre 110 volts e 220 volts, que é o que a gente utiliza normalmente nas residências, né? Então você tem um transformador num determinado bairro, que normalmente utiliza essa capacidade do transformador em diminuir a tensão. E aí sim ela pode ser utilizada numa casa
na sua residência para ligar os aparelhos elétricos, né? Então você tem tensões e as ligações que são feitas a partir do transformador do bairro, os fios que saem daí, né, dessa rede que vem lá da hidrelétrica, elas vão ser de acordo com o tipo de consumo de energia na sua casa. Por exemplo, existem sistemas monofásicos que usam uma fase, porque, por exemplo, você tem 3 fios aqui, e esses 3 fios, normalmente o de cima é o neutro, você tem o fio neutro, e você tem os 2 de baixo, F1 que é a fase 1, fase 2, e até um quarto fio que é a fase 3. Ou seja, você tem um fio neutro em cima, não energizado, e você tem fases 1, 2 e 3 que são energizados. Então você pode, para a sua casa, utilizar essas opções. Então você tem um sistema monofásico que usa uma fase e um neutro. Você tem um sistema bifásico que usa 2 fases e um neutro. E você tem até o sistema trifásico que usa 3 fases e um neutro. Então, dependendo do tipo de ligação e da tensão, que pode variar de 110 a 220. Falando um pouco dessa tensão, existe algo chamado tensão eficaz e tensão de pico. Então, na verdade, a tensão que você tem na tomada, a gente chama de tensão eficaz, 110 ou 220. Só que a tensão real, ela tem uma variação que não é exatamente aquele valor que você espera daquela tomada na sua casa. Por exemplo, existe um gráfico aqui que mostra a tensão em função do tempo. E você tem assim um ciclo dessa oscilação. A frequência da corrente alternada é cerca de 60 Hz, 60 oscilações por segundo. Então aqui você tem em termos de tempo, de período, aqui é 1 sobre 120 e aqui seria 1 sobre 60, ou seja, um ciclo que é o tempo de 1 sobre 60 segundos, equivale a 60 Hz de frequência. Então você tem as tensões variando, por exemplo, de 154 aproximadamente volts a menos 154. Então você tem, já que é uma tensão alternada, ela varia dentro desse intervalo. E aí, para a gente calcular a tensão eficaz, que é a chamada tensão constante, ela é fictícia, que é aquela 110 ou 220 que você tem na tomada, que você espera, né? Você pega a tensão de pico, por exemplo, 154 volts, e divide por raiz de 2. Quando você faz essa conta, você obtém se a tensão que você utiliza é 110. Ok? Muito bem. Quando você chega na casa, né, usando esse tipo de tensão, você tem que perceber qual foi o caminho que toda essa energia percorreu até chegar na sua casa. Então, é por isso que é interessante você perceber qual foi o trabalho, qual foi o ponto da geração inicial da energia e quais foram as transformações de energia que ocorreram durante esse trajeto até chegar à sua casa. Bem, comparação que a gente pode fazer entre uma usina hidrelétrica que usa a força da água para fazer funcionar as turbinas e os geradores, de uma usina, por exemplo, usina termoelétrica, que queima um combustível, pode ser biomassa, bagaço de cana, pode ser madeira de reflorestamento, que seria uma energia renovável. Ou pode ser também a queima de carvão mineral, e aí não seria renovável nesse caso. Mas existem essas usinas termoelétricas e usinas nucleares também, que usam energia nuclear. Então qual é a diferença básica? Na verdade, é o começo da geração que é diferente. Então quando você tem aqui a queda d'água para gerar energia cinética na turbina, você tem isso feito a partir da geração hidrelétrica, que é a água, energia mecânica. Quando você tem uma usina termoelétrica, você tem toda essa pressão gerada para girar uma turbina a partir da queima de um material. Então você tem uma caldeira que queima um material em alta temperatura, gerando gases, e esse gás faz pressão, gira uma turbina, que também está ligada a um gerador que vai gerar energia elétrica. Então o começo é o que muda entre uma usina hidrelétrica e uma termoelétrica.
E lá na usina nuclear você tem a geração de energia, calor também, a partir por exemplo, urânio enriquecido, que dentro de uma piscina, né, gera o calor suficiente para gerar pressão nesse calor. E esse calor, essa energia térmica, gira turbinas que estão ligadas a geradores também, que vão gerar no final energia elétrica. Então, existe sempre a diferença básica é o começo, de onde essa energia está sendo gerada. Mas no final você tem do mesmo jeito da usina hidrelétrica, na usina termoelétrica, e tem no final energia elétrica do mesmo jeito na sua casa, ok? Então é isso, ficamos por aqui.